Bom, vamos iniciar com a nossa oração inicial, pedindo a graça de Deus e a luz do Espírito Santo sobre nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pedimos a Ti, mãezinha querida, Nossa Senhora, para que esteja conosco também, nos mostrando sempre o caminho do Teu Filho Jesus. Não nos deixeis desviar nem para a esquerda nem para a direita, Senhora. E se desviarmos, por favor, roga por nós, Senhora, para que permaneçamos sempre dignos, permaneçamos sempre firmes no caminho do Senhor. Dignos não, porque a dignidade toda da salvação que nos é dada está em Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então, no encontro passado, nós conversamos sobre a pessoa do Pai, né? É, no parágrafo 2, onde vimos o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vimos a revelação de Deus como Trindade, né? Nós vimos a Santíssima Trindade na doutrina da fé, né? Aquilo que nós não podemos entender, nunca compreenderemos, mas Deus nos dá a graça de podermos sentir este mistério, né? Então nós percebemos a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo como uma só, é um só Deus, né? Aquela comparação com o triângulo que nós fizemos, né? É um só Deus, mas com espaços distintos, com formas de agir distintas, como pessoas distintas, né? Como cantos distintos, cantos do triângulo, né? E aí hoje nós vamos retornar e no 257, né? Nós vamos continuar no 257, vendo as obras divinas e as missões trinitárias, tá? Martin, quer começar lendo para a gente, Martin? Posso tentar. Tá. Vamos lá. As obras divinas e as missões trinitárias. O lux beata trinitas et principales unitas. Ó luz, trindade bendita, o primordial unidade. Deus é beatitude eterna, vida imortal, luz sem acaso. Deus é amor, Pai, Filho e Espírito Santo. Livremente, Deus quer comunicar a glória de sua vida bem-aventurada. Este é o desígnio de benevolência, Efésios 1:9, que ele concebeu desde antes da criação do mundo no seu Filho bem-amado. Predestinou a adoção como filhos, Efésios 1:5. Isto é, a se configurem como a imagem de seu Filho, Romanos 8:29. Graças ao Espírito que, por adoção, vos torna filhos, Romanos 8:5. Esta decisão prévia é uma graça que nos foi dada no Cristo Jesus antes de todos os tempos, 2 Timóteo 1:9, proveniente diretamente do amor trinitário. Este se desdobra na obra da criação, em toda a história da salvação após a queda, nas missões do Filho e do Espírito, prolongadas pela missão da Igreja.
Amém. Será que a gente poderia abrir a Bíblia em Efésios 1? Efésios capítulo Não, só aqui não, está lá atrás, está 1? lá no É quarto. uma das palavras mais lindas que tem, né? Que é os desígnios de Deus mesmo para nós, né? Do versículo 3 até o versículo 9 que cita aqui, né? Efésios 1, do versículo 3 ao versículo 9. Pode ser a sua. A sua é. A Maria é melhor ler. Efésios. Vamos ler essa palavra que é linda. Hino de louvor à providência de Deus. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo. E nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dos seus olhos. No seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, seus por Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua livre vontade, para fazer resplandecer a sua maravilhosa graça, que nos foi concedida por ele, no bem-amado. Nesse Filho, pelo seu sangue, temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que derramou profusamente sobre nós, em torrentes de sabedoria e de prudência. Ele nos manifestou o mistério desígnio de sua vontade, que em sua benevolência formará desde sempre para realizá-lo na plenitude dos tempos. Desígnio de reunir em Cristo todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É maravilhoso, né? Ela fala totalmente qual é o plano de Deus, de onde que vem esse plano. Esse plano vem da bondade, da benignidade de Deus, que quis, como diz no parágrafo, né? Que quis partilhar conosco da sua própria graça, né? Da sua pessoa. Ó, abençoou com toda a bênção espiritual, toda é toda, né? Então, Deus nos chamou em seu Filho e nos predestinou. Predestinou por quê? Porque só depende de nós, ainda nós temos que aceitar ou não, né? Mas é maravilhoso, né? Continua? Vamos continuar? Toda a economia divina é obra comum das três pessoas divinas. Efetivamente, como a Trindade não tem senão uma única e mesma natureza, assim também não tem senão uma única e mesma operação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são três princípios das criaturas, mas um só princípio. Contudo, cada pessoa divina cumpre a obra comum segundo a sua propriedade pessoal. Assim, a Igreja confessa, na linha do Novo Testamento, um Deus Pai, do qual são todas as coisas, um Senhor Jesus Cristo, mediante o qual são todas as coisas, um Espírito Santo, em quem são todas as coisas. São, sobretudo,
as missões divinas da encarnação do Filho e do dom do Espírito Santo que manifestaram as propriedades das pessoas divinas. Então, na realidade, é sempre a ação dos três. Anteriormente, nós vimos, né, que se nós formos aprofundar, ver profundamente, todo o poder foi dado, todo o poder vem do Pai, né? Todo o poder vem do Pai. Mas o Pai deu ao Filho toda a autoridade, né? E o Filho e o Pai enviaram o Espírito Santo com toda a autoridade. Então, todo o poder do Pai é compartilhado pelo Filho e compartilhado pelo Espírito Santo. Não existe uma divisão. Apesar de haver uma hierarquia, uma ordem nas coisas, né? Todos são o mesmo Deus, todos têm onde está o Pai, está o Filho, está o Espírito Santo. Mas eles participam de um modo diferente. Esse parágrafo que nós lemos tem a ver com o versículo 7 que nós acabamos de ler em Efésios. Olhe, nesse Filho, Jesus, pelo seu sangue, temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que derramou sobre nós profusamente, torrentes de sabedoria e de prudência. Essa sabedoria e prudência já é o Espírito Santo, né? E tudo isso foi o quê? Deus que o Pai nos predestinou, né? Então é a vontade do Pai realizada pelo Filho, né? E concretizada em nossas vidas interiores pelo Espírito Santo, né? Ao qual nós damos o nosso sim para aquilo que nós somos predestinados, né? A mesa está posta, né? Venham. Então, só falta a gente ir agora, mas para isso o Espírito Santo está nos ajudando a caminhar, né? O Espírito Santo nos ajuda a caminhar, porque Jesus já fez tudo, tudo está consumado. O Pai já criou tudo, criou o céu, criou as nossas famílias, já criou tudo. Agora o Espírito Santo está nos conduzindo para chegarmos a essa predestinação ao qual nos foi dada. Então, mas tudo é Deus agindo, né? Por quê? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Um só princípio, mas cada um cumpre a obra comum segundo a sua propriedade pessoal. É bem Segundo a sua claro. propriedade. Cada um tem a fase em que atua em nossa vida, o modo em que atua na nossa vida. Mas é um princípio só, é É, um Deus. é a pedagogia de Deus, é como Deus foi se revelando, como nós vimos na aula passada, né? Né? Uma coisa sempre me chama a atenção. A gente, lógico, nosso Deus é uno. Eu vejo as pessoas falam, lógico, com todo o amor e toda a dedicação de Jesus Cristo, nosso Salvador. Mas eu vejo as pessoas do nosso tempo, desde que Jesus Cristo voltou ao Pai, né, desde que ele foi ao céu de novo, eu vejo as pessoas do nosso tempo falando muito pouco do Espírito Santo. Eu acho isso tão. Porque o Espírito Santo é o que está no meio de nós hoje, né? E se fala muito pouco. Aliás, muita gente tem receio quando começa a falar, principalmente das manifestações do Espírito, tá? Eu acho Sim, isso estranho, tá? Deveria ser o oposto. Seria como sim, nós, na época em Jesus Cristo estava andando na face da terra, na época dos apóstolos, né? Era o que acontecia. Ele estava lá, mas o pessoal falava do Pai, não dele, que estava lá presente com eles o tempo todo. Acontece conosco hoje. Jesus Cristo está presente com a gente através da Eucaristia, através da palavra e tudo mais. Mas o Espírito Santo está aqui, está aqui. Ele está falando, sim. nós estamos estudando porque ele está aqui, ele está dando a graça. E a gente não fala tanto dele, fala de Jesus. É estranho. Sim, sim. É porque ele está muito ligado a uma mística, né? É. Eu preciso ter uma experiência, né?
E é a experiência, o conhecimento do Espírito Santo é uma experiência mística, né? né? E o pessoal É tem uma receio experiência mística. disso, né? E o pessoal, E, as pessoas têm é, receio do que, eu tenho a impressão que deve ser por isso, as pessoas têm receio do que os outros que veem a manifestação e não participam, porque ainda não estão no mesmo nível, sim, possam vir a falar ou possam vir a ter uma reação, por causa da experiência mística. É é, quase como o que é místico, vamos evitar, porque não é, é exatamente o oposto. Deus sim, é, sim, a vida é muito mais do que isso sólido que nós temos aqui, né? sim. Mas Mas, então, desculpa, eu gostei sim, muito do que você está falando, Martin, mas eu sinto que isso que você está falando vem até, às vezes, de alguns padres, até de alguns movimentos da igreja. Sim, Então, sim, assim, não são só as pessoas, né? Porque eu sinto assim, vamos supor, se a igreja, a nossa igreja, ela enxergasse o que você acabou de falar, iria ser diferente, entendeu? As reações. Então, eu sinto isso também. Existe até, entendeu? Um movimento sim, para nem todos nós podemos conhecer, viver ou ter essa experiência que você está citando dentro da é, própria igreja. a experiência sensível, você diz, né, Vânia? Porque, na realidade, Isso, nós todos temos a experiência com o Espírito Santo, mas nem todos têm essa experiência que sentem, né, a presença, é isso? isso, isso. e É. quando a gente não Mas, acredita assim, que é uma experiência, acha que a própria pessoa, uma reação, alguma coisa que está acontecendo com ele, em vez de externar e tentar procurar, tenta abafar, fala assim, não é. Né? mas há dois aspectos aí que é importante que a gente veja. Um pode ser um excesso de zelo, né? Uhum, E outro pode ser um excesso de não zelo, que é o quê? É, a, nem tudo é a ação do Espírito Santo, né? não sabe. Existem Uhum, muitas ações que são na nossa vida que a gente fala, meu Deus, que coisa maravilhosa, mas é uma ação profundamente emocional minha, né? Eu estou com uma alegria grande. A alegria vem de Deus, mas existem outras ações que às vezes me podem levar a não ter um equilíbrio emocional. Então, eu vejo a posição da igreja como um grande zelo. uhum, Ela é zelosa, ela fica com o evangelho, com os ensinamentos. Como a experiência com o Espírito Santo é uma experiência pessoal, ela é pessoal, né? Eu não posso dizer que a experiência do Martin não é ação do Espírito Santo. Nem o Martin pode dizer que a minha, que o que está acontecendo comigo não é ação do Espírito Santo. É algo pessoal, né? É algo que está acontecendo dentro de mim. Como isso daí é algo que depende da abertura do coração de cada homem, né? A igreja só coloca aquilo que realmente pode dar o termômetro certo para que não vá nem de mais nem de menos, né? Não seja nem uma experiência emocional, apenas um fogo de palha, né? Como também não seja uma frieza a ponto de não reconhecer a graça de Deus de uma forma sobrenatural, né? Então, a igreja ela é prudente. Nós não somos, mas a igreja é ela. Eu falo que é o Espírito Santo mesmo. Eu estou lendo aquele livro Diálogo, né? E eu estou bem num capítulo, Marte, que fala assim, quando o demônio se faz luz e você tem reações achando que é Deus. E É o engano, aí né? ele mostra assim, vocês falaram alegria, exatamente. Então, quando não é de Deus, a gente tem essa efusão de alegria, mas depois você tem uma tristeza, um vazio enorme. É um fogo de Quando palha, né? quando é Deus, é uma coisa gradativa que você vai atingir essa alegria e o sentimento vai permanecer com você, sabe? Então, É,
Você está falando do zelo da igreja e me veio, porque foi o último, a última folha que eu li, e exatamente a palavra alegria. Então, Legal. bem observado, Oswaldo. Vamos continuar? Continuo eu? Sim? Obra, obra ao mesmo tempo comum e pessoal. Toda a economia divina dá a conhecer tanto a propriedade das pessoas divinas como sua única natureza. Outro sim, toda a vida cristã é comunhão com cada uma das pessoas divinas, sem de modo algum separá-las. Quem rende glória ao Pai, o faz pelo Filho e no Espírito Santo. Quem segue a Cristo, o faz porque o Pai o atrai e o Espírito o impulsiona. Olha que legal, né? E é o que eu acabei de falar também, né? Sim, exatamente, exatamente. Tudo é a ação, mas nem todos percebem, nem todos são sensíveis, né, para identificar ou mesmo tem a honestidade intelectual de dizer que não é ele que sabe É. tudo, mas é Deus agindo, né? O fim último de toda a economia divina é a entrada das criaturas na unidade perfeita da Santíssima Trindade. Entretanto, desde já, somos chamados a ser habitados pela Santíssima Trindade. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viveremos e faremos nele a nossa morada. João 14, 23. Ó meu Deus, Trindade que adoro, ajudai-me a esquecer inteiramente de mim, para afirmar-me em vós, imóvel e pacífica, como se a minha alma já estivesse na eternidade. Que nada consiga perturbar a minha paz, nem fazer-me sair de vós. Ó meu imutável, mas que cada minuto que me leve mais longe na profundidade do vosso mistério. Pacificai a minha alma, fazei dela o vosso céu, vossa amada morada e o lugar do vosso repouso. Que nela eu nunca vos deixe só, mas que eu esteja aí, toda inteira, completamente vigilante na minha fé, toda adorante, toda entregue à vossa ação criadora. Né? Que lindo, né? Que lindo. Maravilhoso. Mas assim, o, o lindo aqui é que Deus ele nos chama a sermos parte dele, né? Mas antes nós temos que permitir que ele seja parte em nós, né? Então ele tem que ser parte na minha vida, porque senão eu não vou ser parte da vida dele, né? Então eu tenho que ter a graça, eu tenho que ter a relação com o Pai, eu tenho que ter a relação com o Filho, eu tenho que ter a relação com o Espírito Santo em minha vida, né? E eu tenho que ter essa ciência que não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, né? Paulo chegou nesse ápice, né, de dizer, né? Já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, né? Porque a partir do momento que a Santíssima Trindade estiver vivendo em mim, né, eu viverei nela, né? E é para isso que nós somos predestinados, né? Não é esse predestinamento de Deus, não é assim uma coisa que está determinada, não. Predestinado, isso que significa que o lugar está guardado, né? Vou para o Pai, né? Vou preparar uma morada para todos, né? Para muitos, para quem quiser, né? Mas se vocês não quiserem, tudo bem, vocês não precisam morar lá. Mas a ciência de que eu tenho que participar, e Deus tem que participar hoje da minha vida para que eu possa participar da vida dele, né? Acho essa se alguém que quiser
comentar mais? Já chegamos no finalzinho dessa parte. Eu Jair? entendo predestinado como tendo as ferramentas. Deus dá as ferramentas a todos nós. Nós que Sim, decidimos se vamos usá-las ou não para construir a morada. exatamente. Exatamente. Eis que estou à porta e bato. É a gente que abre. Tem que abrir, né? Se não abrir, e a chave está por dentro, né? Né, Jair? Eu acredito, Oswaldo, piamente, que quando ele diz predestinado, nos remete a analisar o porquê nós fomos criados, o porquê Deus criou o mundo, o porquê Deus criou Sim, a igreja. Agora, nós estamos aí na linha do tempo, esse tempo de vida que Deus nos dá. 80 anos, 90 anos, 100 anos, 50, 60, cada um tem a sua. Para quê? Para aderir a essa moção de Deus, que é a moção do Espírito Santo, que nos chama, que nos convoca, que nos alerta que aquilo que acontece, que o Marte falou, de repente acontece um fato e você desperta para uma coisa que você não tinha despertado antes, por causa de um acontecimento. Mas é exatamente aí que Deus vai agir, através do Espírito Santo. Para quê? Para que você faça a sua adesão. No ato de fazer adesão é que eu vou pegar a pista certa e deixar a pista errada. Vou me aproximar mais de Deus e vou me afastar mais das coisas ruins. Vou buscar a comunhão e deixar aquela coisa mortífera do lado. Então, todo esse processo chama vida, a nossa vida, a vida que Deus nos deu. Exatamente para isso, né? E Deus não vai deixar de ajudar você, não vai deixar de ajudar cada um de nós a conseguir essa adesão, a conseguir ser o predestinado, né? Porque essa é a obra de Deus. Toda a história da salvação conduz para isso. A exatamente. Nossa Senhora, tudo que ela o sim de Nossa Senhora, todos os santos, todos os padres, os papas, todos, só tem um, e o Antigo Testamento junto, só tem um caminho, esse aí, né? Agora, quem escolhe outro caminho, paciência. Deus vai É chamar outro, de. né? Deus vai ajudar, vai ajudar, vai mandar o anjo da guarda, vai mandar. Mas se ele for rebelde e não quiser, aí não tem como, né? O livre-arbítrio vai preponderar aí. Não, Olha, mas desculpa, pode fala. falar. Não, 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 o não, que eu ia, digo. eu ia falar é o seguinte, eu acho que é parte nossa, da nossa missão, também sermos luz para essas pessoas, entendeu? E sermos intercessores, e sermos, porque Deus, ele não vai desistir até o último momento de ninguém. E eu acho que se o nosso papel de cristão é fazer parte de também não desistir, né? O Exatamente. padre Ricardo, aquele lá que eu falei, ele fala que a definição de fé é o trabalho de Deus agindo em nós e a nossa resposta, né? Porque Sim, não adianta só a gente acreditar, mas são as nossas obras também, né? sim, Então, sim. é, o Jair falou, o que ele falou é isso que ele, resumidamente, é isso. É Deus em nós e nós temos ações daquilo que ele fez em nós, né? Então, Oswaldo, e E, onde tá a beleza nisso que a Vânia acabou de falar? A beleza, o tchan, o toque divino, que quando nós ajudamos uma pessoa, quando a gente favorece a fé da pessoa e tal, nós estamos fazendo em nome da igreja. Essa é a beleza, né? Não sim, estamos fazendo coisa para nós e nem para nós, estamos fazendo em nome da igreja. Essa é a sim, beleza, porque foi essa a herança, essa é a vinda do Espírito Santo para isso. sim.
Então, quando a gente adere à igreja, a gente adere a essa ajuda. Eu tenho uma frase que é até repetida várias vezes lá no Bom Jesus: tarefa cansa, missão não cansa. Então, quando você está Sim, investindo. e a missão foi dada pelo próprio Cristo, né? E de ensinai a todos aquilo que eu vos prescrevi. Pô, caramba, né? Que se nós soubermos, por causa que outros nos falaram, os outros não vão ser diferentes, né? Se não tiver quem pregue, como acreditarão, né? O apóstolo Paulo diz, né? Se não pregarem, como que vão crer, né? Então, nós temos que falar mesmo, né? Em Romanos 8, 28, eu vou ler só, mas diz ainda que é a palavra que também nós lemos aqui. Aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos, segundo os seus desígnios. O que ele distinguiu de antemão, também os predestinou para serem conforme a imagem e semelhança do seu filho, a fim de que esteja o primogênito, Jesus, entre uma multidão de irmãos, a igreja. E os que predestinou, ele os chamou. E o que chamou, ele justificou. E o que justificou, ele também os glorificou. Aí é a última etapa, né? Então, Deus nos elegeu, né? Somos eleitos, nos predestinou, nos chamou, nos justificou e nos glorificou. Olha que coisa, né? Então, tudo é o chamado de Deus. E para chegar na última etapa, glorificação com Deus, temos que passar por todas essas outras. O único caminho é através de Jesus Cristo. Não existe um. É o que nós cremos verdadeiramente. Uma coisa que eu acho importante, principalmente para as pessoas que ainda não entraram, não pararam para pensar justamente na obra da salvação, como ela acontece na nossa vida, eu vejo muitas pessoas achando que na hora que elas se decidem que vão seguir a Deus através de Jesus, automaticamente, e é uma das linhas do protestantismo, né? Elas automaticamente estão no caminho da salvação, né? Elas escolhem, estão indo para aquele lado e pronto. Só que as pessoas esquecem que do mesmo jeito que Deus chama a gente o tempo todo, ele insiste com a gente, ele insiste no amor, ele insiste na dor, ele insiste no chamado individual através do Espírito Santo. O inimigo também faz a mesma coisa. E as Sim, pessoas precisam ter muito isso no coração e entender que a dedicação a Deus não são pequenos momentos de estudos, não são, passam por aí, mas é a vida o tempo todo. Aliás, eu tive é uma a conversa vida, é a prática da vida, né? É a é, prática, né? é a mudança da vida, é exatamente. Para seguir a Deus não são momentos, é fazer a vida se tornar em função de Deus. É Deus em primeiro. É isso que leva à salvação. E as pessoas nem todos entendem isso. Eu hoje tive a Sim. conversa com a minha mãe, foi mais ou menos por esse lado. Ela chegou e estava resmungando de uma das pessoas que a ajuda, né? Ah, vive só na igreja. Eu falei, isso é um mérito, né? Se ela tem a capacidade de viver só dentro da igreja, bom. Não, mas é exagerado. Eu falei, não existe exagero para Deus. Ah, mas Deus não quer que a gente só faça isso. Eu falei, onde é que a senhora acha? Onde é que a senhora leu isso? Né? Falei, isso aí é a perfeição. Se você consegue dedicar a sua vida a Deus o tempo todo, dê glória, tá? Porque a grande maioria não faz isso. Aliás, não faz nem o mínimo que é mandatório de ir a uma missa, pelo menos, né? Aí eu já aproveitei e já descarreguei. Falei,
E a missa, por exemplo, é uma obrigação, entendeu? Não é um vou lá quando me dá vontade, não. É no mínimo uma vez por semana. Senão você está em pecado, né? Falei, não, a senhora está machucada, não consegue andar. Dá para entender isso e o ministro pode vir aí. Mas tendo capacidade de andar, vá. O ministro podendo ir aí te trazer a primeira comunhão, fique feliz que você tem essa propriedade, essa possibilidade, tá? E aproveite toda a santa semana, no mínimo, tá? Ou dificuldade, né? Mas, Marte, Resumindo, você é convidado, né, nesse momento aí para exercer a paciência e o amor, entendeu? Então, É exato, assim, eu estou aí fazendo isso. É é, isso. porque é aquilo que eu falei, é um trabalho de formiga, entendeu? Mas é a expressão do teu amor, da tua paciência, que talvez transforme ela, entendeu? E uma Sim. coisa que talvez, assim, eu não sei, né? Você está contando e eu estou só ouvindo, mas tem pessoas, por exemplo, que elas têm um encontro com Jesus e aí elas passam a negligenciar o resto da vida delas. Então, isso também, não sei se é isso que está acontecendo no caso da sua mãe Não, contando aí, entendeu? não. Então, também tem o outro lado, né, daquela tem os pessoa que, extremos, né? então, sei lá, mas Mas não é tá o bom, caso, não. Ali foi simplesmente um pouco uma de crítica. ciúme do tempo que a pessoa estava dedicando para Deus, em vez de Uhum, estar lá trabalhando lá e ajudando ela. Eu falei, tem o tempo, né? Cada um tem o seu tempo, né? E na certo. verdade era ruído e era meu papel ali dentro falar, não é por esse lado. E foi bom porque o Jair e o Oswaldo acabou de falar, a gente é chamado a essa hora e não por mim, mas é chamada você ir lá e falar assim, opa, presta atenção. Não é a pessoa lá que está se dedicando demais a Deus, porque não existe dedicação demais a Deus, né? E Uhum. no caso não é mesmo, né? Tá vendo? Mas é você que deveria estar preocupado em ir atrás também, né? Então a gente leva. E eu sei que isso incomoda, porque ela escutou e aí eu vi na feição ela parando, porque ela não esperava que eu ia ir contra os argumentos dela. E ali ela parou e eu falei assim, bom, plantei uma sementinha lá dentro. Se vai frutificar ou não, não sei, mas eu sei que a mente deve ter passado o resto da manhã pensando naquilo, já conheço, né? E a gente é chamado a fazer isso o tempo todo, É, né? Sim, sim. Né? Resumindo, vamos voltar. Marisa, lê o resumo para a gente, Marisa. tá bom. O mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. Só Deus nos pode dar a conhecê-lo, revelando-se como Pai, Filho e Espírito Santo. Ok. A encarnação do Filho de Deus revela que Deus é o Pai eterno e que o Filho é consubstancial ao Pai, isto é, que ele é no Pai e com o Pai o mesmo Deus único. A missão do Espírito Santo, enviado pelo Pai em nome do Filho e pelo Filho, que procede do Pai, está em João 15, 26, revela que o Espírito é com eles o mesmo Deus único. Com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. O Espírito Santo procede do Pai, como fonte primeira, e, pela doação eterna deste ao Filho, procede do Pai e do Filho em comunhão. Pela graça do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em Mateus 28, 19, somos chamados a compartilhar da vida da Santíssima Trindade aqui na Terra, na obscuridade da fé e para além da morte, na luz eterna. E Essa obscuridade da fé, o que vocês acham dessa palavrinha? Obscuridade da fé, não? Porque Aqui nem na tudo, Terra, na obscuridade da fé. porque a gente acredita, mas a gente não vê, claro, né? Então é como se algo tivesse ainda
lustroso, né? Mas a gente acredita. Por isso A que gente vai é, mas tateando, ainda né? é. Sim, Isso pode ser também como um sinônimo ou mistério da fé? sim, sim, que está velado, né? Nem tudo está à luz, né? Tem muita Porque coisa que está estamos falando da velada. Santíssima Trindade, então o mistério da Santíssima Trindade, né? Nós Sim, sim. acreditamos, mas como a Vânia falou, ainda existem nuances, existem aí, né? Não é preto nem branco, é um cinza, Não é claro, né, Marisa? não é? Santo É Agostinho, perfeito isso que você falou. Mistério, mistério encaixa bem também. da fé, né? Jair, o seu microfone está desligado. O microfone seu está desligado, Jair. Creio ser importante citar aqui que nós somos chamados a compartilhar da vida da Santíssima Trindade. Somos Olha lá, chamados. compartilhar. Aquilo que o Martin estava E falando. é a partir, não apesar da nossa obscuridade, mas a partir da nossa condição humana, né? Uma vez que somos criados à imagem e semelhança de Deus, a partir da nossa humanidade. Quando fala na obscuridade da fé, eu diria assim que a nossa pequenez na fé, né? No O, nosso entendimento, na clareza, né? os santos, as pessoas santas, isso, São Gregório, então, São João Paulo II, eles tiveram uma fé mais abundante, então eles avançaram mais nisso daí. Mas, e para além da morte, na luz eterna. Nós somos convidados a esse evento, né? Essa, esse compartilhamento da vida da Santíssima Trindade. Aí devemos colocar as nossas moedas, né? Colocar os nossos bens. Esse é o bem que Deus nos deu. O resto é resto. Esse é o bem que nos deu. Esse convite a compartilhar da vida da Santíssima Trindade. Amém. Amém. Também. Eu vou pular essa partezinha em latim e já leio a tradução Ok, em português, tá? pode ser. A fé católica é esta: que veneramos o único Deus na Trindade e a Trindade na unidade, não confundindo as pessoas, nem separando a substância, pois uma é a pessoa do Pai, outra a do Filho, outra do Espírito Santo, mas uma só é a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, igual à glória, coeterna à majestade, inseparáveis naquilo que são. Da mesma forma, o são naquilo que fazem. Na única operação divina, no entanto, cada uma delas manifesta o que lhe é próprio na Trindade, sobretudo nas missões divinas da encarnação do Filho e do dom do Espírito Santo. Muito legal. Eu acho que esse parágrafo ele ficou muito claro, né? Alguém gostaria de fazer alguma partilha antes de entrarmos no próximo? Rogério? Nada a declarar. Não? Eu gostei muito, muito do 259, quem rende a glória ao Pai e faz pelo Filho no Espírito Santo. Quem Sim, segue a sim. Cristo o faz porque o Pai atraiu e o Espírito o impulsiona. Eu Que gostei legal, né? demais. É verdade. É tudo, é tudo uma revelação. Na hora que nós lemos no final aqui, né? Eu tinha dúvida. Um exemplo. É, esse último parágrafo, né? A fé na Trindade, não confundindo as pessoas, ou seja, as pessoas são distintas, nem separando as substâncias. Quando a gente fala substância, eu penso numa solução de água com açúcar e tal, numa matéria, né? Mas não é esse o caso, porque não está falando da matéria, está falando da substância divina, né? Não separando Deus, né? Então, a expressão ela é distinta, né? Nós não podemos confundir
a distinção da expressão das pessoas, mas a matéria com que essas pessoas são formadas é uma só, né? É a mesma, não tem distinção. Isso desse estudo todo que nós fizemos, isso ficou muito consolidado em mim e de uma maneira mais clara, né? Que é a mesma substância, né? Fala, Jair. Eu ficaria com o 260, que faz uma afirmação muito positiva, e isso é muito clara para a gente. O fim último de toda a economia divina, quer dizer, tudo que nós falamos desses 4 anos, etc., Sim, etc., etc., é a entrada das criaturas na unidade perfeita da Santíssima Trindade. olha, Esse é o ápice da. dentro da Santíssima Trindade, que coisa maravilhosa, né? Saber que isso é uma verdade, saber que a igreja está afirmando isso, nos É. dá uma certa sensação de estabilidade, de garantia, de benevolência, de amor, de tudo que é bom. E de vamos enfrentar tudo, né? É? Hum, Vamos enfrentar tudo porque a, a promessa é muito grande em relação a qualquer dificuldade que a gente possa ter. E eu acho que deve ser adicionado o que você acabou de falar, Jair. A continuação. Entretanto, desde já, somos chamados a ser habitados pela Santíssima Trindade. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viveremos e faremos nele a nossa morada. Isso é Morada, o que vem em graça. é, Isso é o. é, Toda sim. vez que eu comungo, toda vez que eu recebo a Santa Eucaristia, o ápice é exatamente isso aqui, a hora em que você tem certeza que a Santíssima Trindade tá dentro de você, tá? Tá dentro de você Fez através da. morada, né, Martin? Fez Isso. morada aqui, né? É isso mesmo. É lindo esse parágrafo aqui. E mais que uma ação de fé, de sentimento, né? Nem sempre a, a missa é aquele céu, é aquela coisa gostosa. Nem sempre é assim por causa da nossa humanidade, das crianças, do barulho do lado, né? Da pessoa que desmaia, do não sei o quê, não. Então, nem sempre. Mas a fé nisto nos garante a participação. Isso que eu acho maravilhoso, né? Não depende da nossa vontade, dos nossos sentimentos, do que eu quero e hoje é o que você falou. Não é eu quero ou eu não quero, não, eu vou lá pela minha fé. E pela fé eu tomo posse, pela participação eu tomo posse, não porque está gostoso, não porque eu tô isso, porque aquilo. Tem momentos que a missa para nós é um céu, né? É um lugar onde a gente se derrama inteiro, né? E sente a presença e fala: eu não quero descer mais desse monte Tabor, Senhor, né? Mas assim, nem sempre é assim. Porém, esta palavra que nós lemos, ela nos dá a certeza que se Deus estiver fazendo parte e habitando em mim, através da Eucaristia, das orações, da, da, da vontade do Pai, da ação do Espírito Santo, eu vou fazer morada nele. Caramba! Meu Deus do céu! Que promessa maravilhosa! Se a gente for ler sobre esse 260 na Bíblia, se vocês quiserem ler, é na hora que Jesus está fazendo aquela oração, João 17, a, a Deus Pai para nós. Então ele fala: para que todos sejam um, assim como tu, Pai, Sim, está em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade e o mundo reconheça que me enviaste que me e o vê, olha. amaste,
como amaste a mim. Quer Dei-lhes a dizer, glória que me destes. Né? é, Olha o que Jesus está nos pedindo falando. para nós antes dele ser crucificado. Olha que coisa, não? É tudo doação. Posso Na hora entrar no da. parágrafo 3, então? Começar o parágrafo 3? Vamos começar? Ainda dá Ah, tempo, né? São, Dá, são o 16 horas Todo-Poderoso. Dá, são duas e e 30 meia. minutos, né? Uma maravilha. Marisa, quer continuar? Eu Rogério, posso, vou vamos? começar, tá bom? O parágrafo. Tá bom, É o manda ver. 268. De todos os atributos divinos, só a onipotência de Deus é mencionada no símbolo. Confessá-la é de grande importância para a nossa vida. Nós cremos que tal onipotência é universal, pois Deus criou tudo, governa tudo e pode tudo. Ela é também de amor, pois Deus é nosso Pai. É misteriosa, pois somente a fé pode discerni-la. Por quê? Pois é na fraqueza que a força se realiza plenamente. 2 Coríntios 12, 9. Continua. Ele realiza tudo quanto quer. É o Salmo 115, né? Sim, Salmo 115. As Sagradas Escrituras professam reiteradas vezes o poder universal de Deus. Ele é chamado soberano de Jacó, Gênesis 49, 24. Isaías 1, 24. O Senhor dos Exércitos, o forte e poderoso, Salmo 24, 8, 10. Se Deus é todo-poderoso no céu e na terra, Salmo 135, é porque os fez. Por isso, nada lhe é impossível, e ele dispõe de sua obra, como lhe agrada. Ele é o Senhor do universo, cuja ordem estabeleceu, a qual lhe permanece inteiramente submissa e disponível. Ele é o Senhor da história, governa os corações e os acontecimentos segundo sua vontade. Tu podes desdobrar sempre teu grande poder. Quem poderia resistir à força do teu braço? O que é esse Então, SB? O que é esse SB, Oswaldo? é sabedoria. Ah, o livro da SB é o sabedoria. livro da Sabedoria 11, 11. versículo Uhum. 21. Então, aqui está falando basicamente da visão de Deus poderoso, né? Deus Pai Todo-Poderoso, né? O Senhor dos Exércitos, o Senhor o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que é Deus Pai que se revelou a Abraão. Então, é a visão daquele Deus temível, né? Terrível, né? O temor de Deus, né? É algo que era, era e é ainda muito importante, né? Para que as pessoas não tivessem desrespeito àquele que era o Rei da Glória, né? O El Shaddai. Então, essa figura é sempre voltada ao poder de Deus, né? Aquele que criou todo o universo. Mas nós professamos isso no nosso credo no comecinho, já logo no início. Creio em Deus Deus Pai Pai, Todo-Poderoso, Todo-Poderoso, né? Criador do céu e da terra. E tem a ver com aquilo que nós conversamos anteriormente. Mesmo como Filho tendo poder, o Espírito Santo tendo poder, todo poder emana do Pai, né? Uhum. Como uma hierarquia dentro da divindade. Oswaldo, Jair, cabe um pequeno testemunho aí? por favor. É, nos, esse ano aqui, tive alguns problemas de saúde e o meu pé voltou a inchar e ficou uma bola. E um pouco diferente do passado, que lá o remédio fazia um efeito, e agora o remédio não fazia mais efeito. Aí eu fui em dois médicos e perguntei. Os dois falaram assim: não tem remédio, não Não tem, tem remédio? não tem remédio. Você tem que continuar tomando o seu remedinho, fazer isso, banho frio,
tal, pôr o pé para cima, os dois. Aí eu comecei a rezar, vou morrer com esse pé assim. E comecei a rezar, rezar, rezar na vigília das 24 horas, tá lá. Rezar. Cara, domingo, não domingo passado, retrasado, eu estava rezando, eu levantei para sair, cruzei com uma pessoa, eu conheço ela há 40 anos, dentro da Capela do Santíssimo. Ele é um farmacêutico. Ah, assim, Deus, fala com ele. Eu falei com ele, chama Moacir. Falei, Moacir, estou com uns problemas aí, você não pode me ajudar? A hora que você quiser, vai na farmácia, liga para mim, faz o que você quiser, eu ajudo você. Aí, marquei que eu fui lá. Ele olhou, olhou, apalpou, e fez assim com a cabeça. Nós vamos dar um jeito nisso daí. Nós vamos, nós vamos resolver. Só ali já melhorei um pouco, né? Só dele falar que tem. Aí ele foi lá, pegou uns remédios, pegou injeção, já aplicou uma injeção e tal. Ó, leva para casa, faz assim, assim, assado, tal. E volta aqui, era uma segunda-feira, volta aqui na quinta. Ah, eu fiz tudo certinho, voltei lá na quinta, já estava enxergando uma saída. Hoje, já faz 10 dias, 12 dias, 12 dias, já mudou totalmente o perfil. Já enxergo como existe solução, entendeu? Então, mas cruzar com ele dentro da Capela do Santíssimo, eu acho que foi assim, Intervenção divina. o estatar da ação de Deus, entendeu? Mas, assim, realmente, eu conversei com ele um monte de vezes, mas nunca falei de remédio, nunca falei de nada disso aí. O assunto era outro, entendeu? Mas Que naquele dia, legal. naquela hora, Deus mandou ele lá na Capela do Santíssimo. Que coisa. Mas, então, isso é uma ação Poder de Deus, mística do Espírito poder de Santo, Deus, né? poder de Deus. É a ação do Espírito Santo, né? Eu me lembro um dia, eu estava almoçando na minha casa, isso faz uns 25 anos. Eu estava almoçando e estava sozinho e tal, e tinha uns bolinhos que a Anitta tinha feito e tal. Aí eu senti uma coisa dizendo assim, ó, coloca esses bolinhos num potinho de plástico. Eu falei, que caramba, né? Que bobagem, né? Tal. Mas daí que eu continuei comendo, no final aquilo me incomodava. Eu peguei e coloquei os bolinhos no potinho de plástico. Aí eu falei, que retardadice é essa, né? Então, e fui embora pro serviço, né? Com o potinho, com os bolinhos de plástico. Falei, eu acho que Deus quer que eu coma à tarde, assim, né? Ficar mais gordinho. Aí ele falou, ouvi uma voz aqui, ó, passa em frente à igreja, né? Passa em frente à igreja. Aí eu passei, falei, é isso então, né? Frente à igreja sempre tem um mendigo, né? Então é isso, Deus quer que eu leve pro mendigo. Daí eu passei em frente à igreja aquele dia, não tinha nenhum mendigo, não tinha nada, né? Falei, Cacilda, né? Não, não tem nada aí, essa imaginação da gente, né? E fui embora. Aí eu passando em frente à igreja Boa Morte, aí alguma coisa falou: olha lá. Eu olhei lá, não tinha mendigo nenhum, mas tinha uma senhora bem vestida na escada, meio que encostada, tinha saído da igreja né, com uma bolsa bonita. Não, não, não era uma senhora, era uma senhora mesmo. Aí eu senti, falei, para o carro. Eu parei o carro. É tudo, são moções que vêm vindo, né? Moções. No final eu fui todo envergonhado, eu já gaguejo pouco, né? Eu cheguei com a mulher, não conseguia nem falar com ela de vergonha, eu não sabia o que eu estava fazendo, né? Aí eu respirei fundo e falei, ó,
Eu não sei por quê, mas ó, eu estava em minha casa comendo, né? E Deus falou: pega, faz um pote e leva isso aqui para uma pessoa que está precisando, que eu amo muito, né? Essa mulher começou a chorar na frente da igreja e ela aí depois a gente conversou, ela explicou, o filho dela estava doente lá no hospital, ela era de fora, ela não tinha onde ir, não estava nada, e o filho estava internado no hospital, ela não tinha almoçado, nada, tal. Aí eu, eu deixei com ela, disse, ó, é para Deus me trazer aqui, ele ama muito a senhora, né? Então, como dele me enviou, eu tenho a liberdade de dizer para a senhora, fica tranquila, que seu filho vai ficar bem, né? Dei os bolinhos para ela e saí assim, sabe, pisando nas nuvens, né? Ou seja, é umas coisas que a experiência da ação de Deus vem e a gente percebe que o Espírito Santo está agindo só à medida que a gente dá o passo, né? Que ele vai agir à medida das nossas ações, né? Não é uma coisa que é uma sobrenatural, veio uma voz do céu que falou, não, era o Oswaldo falando com o Oswaldo, pega bolinho, né? É o Oswaldo falando com o Oswaldo, vai para a igreja. É o Oswaldo falando com o Oswaldo, né? Para o carro, vai lá para aquela senhora lá. Então, é assim, é a obscuridade, né, das coisas mesmo, né? Então, a fé, a ação de Deus na nossa vida, de Deus que é todo poderoso, e ele é todo poderoso, ela se torna assim maravilhosa quando a gente vê que, apesar de ele ser o criador do universo, ele se digna a pedir para a gente fazer as coisas. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Você já escutou o caso em que a dona Filó, ela acorda de manhã e convida Jesus Cristo para tomar café com ela? O cafezinho, é isso, é aquilo. Aquele Ótimo. Aquilo É a gente chora maravilhoso. toda vez que eu. Mas percebe a obediência nisso, né? Então, assim, Sim, você teve a abertura, né? Em todos, o Jair, todos esses, a abertura de deixar Deus trabalhar em você e de ser obediente, porque você podia falar, o que que eu vou fazer com esses bolinhos, o que que, né? Você sim, entendeu? Você foi sim. deixando Deus te guiar, né? Então é isso. E é A gente sempre humilhante, né, Vânia? A gente tem que sempre que se humilhar a se achar alguma coisa e falar, não, não, que isso, eu fazendo essas coisas, né? Então, é sempre um passo de humildade necessário, né? Mas que tem que ser dado na fé. Não há outro caminho. Agora eu lembrei do professor Felipe Aquino, que ele fala dessa humilhação que a gente tem que passar assim na hora da confissão, quando a gente vai se confessar com o padre. Ele fala, Então, gente, até hoje eu também me humilho, a gente tem que se humilhar, porque a gente vai dizer coisas e falar dos nossos pecados que são feios, que nós fizemos uma coisa que não foi boa. Então é humilhante, mas é o que você falou, Oswaldo. Deus quer que e nós sim, precisamos nos humilhar em várias situações, porque Deus está ali agindo e falando: é agora que eu peço para você fazer isso, esse é seu papel, é a sua caminhada nessa vida, como você também falou, e o Jair sim. colocou. É todo esse processo da nossa vida. E realmente é fácil a gente se confessar? Não é, não. É triste a gente se confessar e falar um monte de coisa lá que não foi legal que você fez. Mas você não pode estar olhando para o padre e falar, ah, mas é o padre que é baixinho, Sim, careca, ou ele é loiro de olho sim. azul, que eu estou lá me confessar com ele. Não. Você tem que olhar ali e falar, é Jesus na sua humildade, no seu grande amor, que vai me ouvir, que vai me absolver, e eu vou ser merecedora desse perdão. Mas eu tenho que falar, eu tenho que Tem que expressar esse falar. perdão, né? Esse é pecado. E é humilhante.
a vergonha de falar coisas que às vezes a gente falou várias vezes e está fazendo ainda, né? É, é muito humilhante, mas sem isso não existe Mas a gente o sai de caminho. lá leve, né? Nossa, toda vez depois da confissão, você vai lá pagar sua penitência, qual for, você sai assim, igual você falou, andando nas nuvens. Parece que você está Sai nas nuvens. andando, assim. Ai, é muito bom. E o Alguém Vamos quer continuar. continuar do 270? Marisa, só uma observação para a Marisa. É. Na literatura sobre confissão, em livros, Bíblia, catecismo e tal, fala de expressar explicitamente, sem curva. Dá detalhes, tem que dar detalhes do pecado. O Ai, meu detalhe Deus. ainda pode passar assim, mas o fato tem que ser explícito. E não falar o porquê você fez. Ah, não, eu fiz isso por causa. Não, não tem que justificar nada. Você É fez? injustificável, né? Fez. Rogério, quer ler pra gente? Negócio de confissão, só para eu comentar, acho que o embaraçamento é tão grande no sentido de que você vai, se confessa, aí depois você volta lá e confessa os mesmos pecados. Fala, poxa, eu me confessei, fui perdoado e continuo fazendo os mesmos Que pecados de novo e vergonha. volto lá do mesmo jeito. Eu me confesso com o padre Denis, falei assim, ó, padre Denis, é a mesma coisa da última confissão. Pode falar o que o senhor precisa aí, porque não mudou nada. É, mas é assim, a gente vai. Você tem a vida inteira para pecar e você vai ter a vida inteira para se confessar. Ah, tá bom, então obrigado. Porque é chato você voltar lá e falar: olha, fiz de novo as mesmas coisas que eu me arrependi semana passada, ou seja lá quando atrás, entendeu? É uma sensação Confessar, de incompetência total, né? Não, confessar, é. E será que confessar você com o fica padre que questionando? você conhece. Será que eu dou valor nesse negócio? Será que realmente eu Você estou deu sentindo? Então, Como arrependimento. é que eu estou sentindo hoje tanto aquilo que eu fiz e amanhã eu estou fazendo o mesmo pecado? Podia ter as cortininhas de novo, né, Rogério? Você Né? entrava, você nem ia diz, saber que a música ia falar Não de novo. adianta. Você conhece a voz, não adianta. O padre está do outro lado. Eu lembro quando eu fiz o Padre Paulo teve uma época que ele fez um trabalho falando assim, para você fazer a confissão verdadeira, voltar lá atrás e confessar todos os seus pecados, tudo que ficou para trás, fazer uma limpeza de alma. Eu fiz e catei o Padre Clifford aí de Novaes e fui confessar com ele. Apareci com um caderno com 2 páginas. Você precisa ver a cara do padre na hora que ele viu eu entrando com o caderno. Eu falei, ó, vim aqui fazer ó, o passa-régua e eu esqueço toda vez, e aí agora vamos parar de esquecer e foi. Olha, a humildade que você tem que ter para confessar com alguém que te conhece, né? E aí você olha, ah, eu não precisava estar falando desse detalhe. Aí vem, não, você precisava assim, né? E depois você vê a amizade, o amor de volta do Padre. Tem, tem preço. Você vê não Jesus tem Cristo ali chance. mesmo, né? Vamos lá, Rogério. Ah, eu leio? Ok. Isso. De todos tem compaixão, porque tudo podes. Deus é o Pai Todo-Poderoso. Sua paternidade e seu poder iluminam-se mutuamente. Com efeito, ele mostra sua onipotência paternal pela maneira como cuida de nossas necessidades, pela adoção filial que nos outorga. Serei para vós um pai, e vós sereis meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Por sua misericórdia infinita, pois mostra seu poder no mais alto grau, perdoando livremente os pecados. Olha lá, ó. Tava falando de confissão, tava falando dos pecados. É. A onipotência divina, de modo algum, é arbitrária. Em Deus, o poder e a essência
a vontade e a inteligência, a sabedoria e a justiça são uma só e mesma coisa, de modo que nada pode estar no poder divino que não possa estar na justa vontade de Deus ou em sua sábia inteligência. Aqui Não eu acho que existe vem assim de separação. Deus pode tudo, Deus sabe tudo, Sim, sim. praticamente. E para ele, perdão e amor estão dentro da mesma interligação. É, é porque ele é perfeito e ele é o amor, né? Né? Uhum. Que vem, que vem tudo dele mesmo, né? O Pai lá em cima, né? Fala que Deus Todo-Poder, sua paternidade e seu poder iluminam-se mutuamente, né? É uma coisa perfeita, né? É uma coisa perfeita. Ao mesmo tempo que ela gera o dinamismo, ela é estática, ela não tem variação alguma, né? Ela é perfeita, né? Mistério da aparente impotência de Deus. A fé, Aparente impotência. é, a fé em Deus, Pai Todo-Poderoso, pode ser posta à prova pela experiência do mal e do sofrimento. Por vezes, Deus pode parecer ausente e incapaz de impedir o mal. Ora, Deus Pai revelou sua onipotência da maneira mais misteriosa no rebaixamento voluntário e na ressurreição de seu Filho, por meio dos quais venceu o mal. Assim, Cristo crucificado é poder de Deus e sabedoria de Deus, pois o que é loucura de Deus é mais sábio que os homens, mais sábio que os homens, mais E a sábio que os fraqueza, homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Continua. Na sim, ressurreição, Foi, não, aham, com certeza. é, aqui, foi na na ressurreição. ressurreição, o meu está só na ressurreição. Ah, tá. É que o meu tem foi também. O meu foi um que me deram aqui, olha. Então, esse daqui é que me Opa, deram. isso aí é bom demais. Então, na ressurreição e na exaltação de Cristo, o Pai desdobrou o vigor da sua força e manifestou a extraordinária grandeza do poder que ele exerce, segundo o vigor de sua força poderosa, em favor de nós que cremos. Vocês acabaram de assistir aqueles vídeos que eu falei para assistir do padre aqui? Vocês chegaram a ver da crucificação? Que ele Não, eu não mostra, cheguei. porque assim, com Jesus crucificado, né? É como se assim, que Deus é esse, que força que ele tem, que ele está lá, né? Perdeu toda a vida, ele se entregou. Mas esse padre, ele fala que aquilo é como se fosse uma armadilha. Ele usa o nome, que eu não estou tentando lembrar em inglês, Marisa, que Jesus aparecendo fraco daquele jeito, né? Crucificado, tudo que ele passou foi a forma que ele usou para ele vencer a morte e o mal, entendeu? Porque, na verdade, ele sabe o animal que se mescla na situação para você não perceber ele, que ele Sim, vai te dar. É isso, assim que fica Jesus venceu. Esqueci o nome disso. Como que ele chamava? Você lembra? Você fez um curso comigo. Não. camuflado, camuflado. Isso, não é como. Eu vou achar a palavra Não, fica. depois. Estou muito ruim, mas é isso. Então, assim, lembra que aqui fala a fraqueza e a loucura de Sim, Deus. sim, sim. Porque, assim, para os homens, se falar que você adora um Deus, como que explica a cruz, entendeu? Mas foi pela crucificação de Deus, de Jesus, que a morte e o demônio foi vencido, né? Exato. Ó,
O título é O Mistério da Aparente Impotência de Deus, né? Isso. Eu me lembro um dia, eu entrei numa indústria e nesse escritório dessa indústria tinha um quadro da face de Jesus com espinhos, sabe? E Uhum. escrito embaixo, né? Uma frase aparentemente bonita, né? Dizia assim: Eu pelo menos tentei, mas e você? Está fazendo a sua parte? Uhum. Aparentemente é bonito, né? Eu Uhum. tentei. Então era um Jesus morto, crucificado, né? Então, aparentemente, ele foi derrotado. Não é isso? Então, Por quê? isso, A exatamente frase isso. dizia: Eu tentei. Na verdade, Mas Na ele não verdade, tentou não, nada. ele venceu tudo, venceu. né? E é através dele que Exatamente. a gente teve a ligação com Deus outra vez, entendeu? Exatamente. É o Eu que vou lá você pegar o disse. nome e já volto. Devia Aham. estar falando Ele, assim: eu Agora tem que. venci, agora faça a sua parte. Né? exatamente. Então, aquela pessoa não entendeu. Aquilo não foi uma derrota. Aquilo não foi uma aparente impotência de Deus, aparente impotência de Jesus que não conseguiu fazer algo, né? Aquilo não foi uma impotência, aquilo foi a sabedoria de Deus, né? Que era o meio que Deus trouxe para trazer a salvação a toda a humanidade. Aquilo foi a vitória de Deus. A cruz, né? É a vitória para nós, né? A cruz é o ápice do amor de Deus nas nossas vidas. Então, esse aparente, quem não se converteu de uma maneira clara, não entende isso. Por que, Né? Oswaldo, os evangélicos não gostam de ter nas cruzes deles, nas igrejas deles, Jesus Então, na cruz? Eles só têm a cruz e não tem Jesus lá, sofrido, ensanguentado, com a coroa de espinhos. sim, é uma falha, é uma heresia do protestantismo, É né? isso que nós vamos e adoramos, todo crucifixo, toda a Sim, frente da igreja que tem uma cruz com Jesus lá, dentro da igreja no altar com Jesus na cruz. A gente sim, adora aquele Jesus, que é o que você é, falou. Através dele, daquele martírio, nós fomos salvos. Nós sim, conseguimos a salvação. E essa união que o Martin falou com Deus de novo. Essa união com Deus. exatamente. Um crente um dia me disse: Mas para eles é difícil Você anda olhar com para essa, Jesus. Para eles é você anda com difícil. esse, Ué, é, você anda com esse crucifixo? Você anda com a arma do crime? A visão, entendeu? A arma do crime, na realidade, nós andamos com o sinal da salvação. A arma do crime foi quem que levou ele ali, né? Não Exato, exato. é o Jair, pecado. Oswaldo e Marisa, eu vou arriscar uma ajuda aí, tá? Pelo que eu consegui ler, comparar, está dentro do universo da troca que eles fizeram, da sim, santidade pela prosperidade. é isso. Também tem a ver isso. Entendeu? Então, essa troca, essa inversão, a cruz sem o Jesus crucificado, sem o sangue, sem, né, encaixa melhor na Ela é mais prosperidade, bonita, né? Mais fácil de. mais fácil. Então, essa inversão de propagar a prosperidade e não falar da santidade, certo? Eu teria até testemunho para dar, mas não vamos prolongar. Oportunamente eu falo. Eu acho que é aí que é a residência da resposta da sua pergunta aí. Acho. É uma coisa que eu Sim. estou deduzindo, entendeu? E o sentido de sacrifício, né? Tá extirpando o sentido do sacrifício, né? Então, e isso é algo. A teologia protestante não tem uma resposta boa para o sofrimento, né? Para o sacrifício, né?
Por quê? Eles caem naquela palavra que diz, né? Cristo levou sobre si todas as nossas dores, né? Eu acho Então, nós não temos mais que sofrer, né? Mas não é a realidade, né? Porque Jesus eu, mesmo disse: quem eu, quiser me seguir, pega a tua cruz e me siga, né? Eu Você acho que eu estava falando posso já. contar esse fato, é um fato real, com poucas palavras. Vou dar uma encurtada, tá? A gente era muito de estudo bíblico, estudava Bíblia, estudava, montar apostila, esse era o nosso dia a dia. E eu ganhei de uma pessoa da comunidade, a pessoa chegou para mim e falou: "Ah, Gê, eu ganhei isso daqui e nunca usei e não vou usar. Você quer para você?" Não sei, deixa aí, depois eu dou uma olhada. Eram 5 apostilas dos 5 livros do Pentateuco, certo? Mas ficou na prateleira lá anos. Um belo dia eu estava estudando o Pentateuco, falei: "O que será que tem lá?" Eu já estava estudando, eu já estava no terceiro livro, estava no livro de Levítico. E no livro de Levítico, ele fala da lei da santidade. Aí eu peguei a apostila número 3. O que que tinha lá? Ele pulava. Entendeu? Era uma apostila protestante, não era católica. Então, eu fui direto naquele ponto que eu achei no meu estudo, estava na Bíblia, tudo direitinho. Falei: "Mas o que será que ele fala lá?" Fui folhear, ele pulava aquele capítulo que falava. Aí eu taquei fogo em tudo. Vamos continuar? Eu acho que mais só até o final desse parágrafo, daí a gente encerra e faz a nossa partilha, tá bom? somente a fé pode aderir aos caminhos misteriosos da onipotência de Deus. Esta fé gloria-se de suas fraquezas a fim de atrair sobre si o poder de Cristo. Desta fé, a Virgem Maria é o modelo supremo. Ela que acreditou que para Deus nada é impossível e que pôde engrandecer o Senhor. O poderoso fez para mim coisas grandiosas. O seu nome é santo. Nada é mais Legal. Nada é mais adequado para consolidar nossa fé e nossa esperança do que a convicção profundamente gravada em nossas almas de que nada é impossível a Deus, pois tudo o que o credo a seguir nos proporá a crer, as maiores coisas, as mais incompreensíveis, bem como as que mais ultrapassam as leis ordinárias da natureza, nossa razão o admitirá facilmente e sem hesitação, desde que tenha pelo menos ideia da onipotência divina. É É, basicamente o é, reconhecimento do poder de Deus em sim, relação a tudo, né? eu tendo essa consciência que Deus pode tudo, né? Nada, nada vai ser incompreensível E para mim, tinha que né? citar Nossa Senhora, né, Oswaldo? Opa! Ela Tinha que, é o modelo, né? É? tinha que, não é? O poderoso fez em mim maravilhas, coisas grandiosas. Sim, Santo é seu sim, nome. Tinha que ter citado sim. Nossa Senhora, Lucas. É. E o poder dela, né? Ela não tinha nada, era uma menininha, que estava lá, se entregou nas mãos de Deus, né? Se entregou para ser apedrejada, até porque aceitar se engravidar prometido de casamento, ela sempre acreditou no poder de Deus, né? Ela é aquela que conhecia a, a cria no Pai, Deus Todo-Poderoso, mais do que qualquer um de nós, né? E é maravilhoso, né?
Ela é a nossa Eva, Eva em Cristo, né? Ela é aquela que nos gerou para a vida nova, né? O Santo Afonso Maria Ligório tem uma coisa linda que fala que Maria, ela não é onipotente, mas ela tem em suas súplicas o que Deus quer que ela É. peça. Então, ele é que fala da onipotência suplicante. Suplicante, Ai, onipotente que coisa suplicante. linda, né? Eu tenho até anotado aqui na minha Bíblia para nunca esquecer disso, porque não, Maria não é onipotente por ela só, ela é onipotente suplicante, porque tudo que ela pede a Jesus, ela consegue, pois é em nome de Deus. Ela está sempre alinhada com Deus. Olha isso que Sim, você falou agora, Oswaldo. Quer dizer, nossa, qualquer súplica, qualquer que ela pedia para Jesus, Jesus obedecia. Não está sim, na minha hora ainda. Ele foi lá e fez o milagre nas bodas. Quer dizer, sim. atendeu o pedido dela. Porque é a onipotência suplicante. Ela está sempre Sim. alinhada com Deus. Coisa linda, né? Santo É Afonso de maravilhoso. Ligório, é. Lindo. Resumindo, vamos rapidamente. Um ponto que Rogério, Resumindo. lê o resumo rápido que dá, mas lê direto. Aí a gente fecha esse parágrafo. Uma maravilha. Aí dá Tá tempo. bom. Juntamente com Jó, o justo, nós confessamos. Reconheço que podes tudo e que para ti nenhum pensamento é oculto. Fiel ao testemunho da Escritura, a Igreja, com frequência, dirige sua prece ao Deus Todo-Poderoso e Eterno, Onipotens Sempter Deus, crendo firmemente que para Deus nada é impossível. Deus manifesta sua onipotência nos convertendo de nossos pecados e nos restabelecendo em sua amizade pela graça. Tá. Ó Deus, que manifestais o vosso poder, sobretudo na misericórdia. Se não cremos que o amor de Deus é todo-poderoso, como crer que o Pai pode nos criar, o Filho nos remir e o Espírito nos santificar? Pois é. Ah, é um checkmate no finalzinho, né? ou cremos ou não. É. A Trindade, ela realiza toda a obra da criação, da remissão e da santificação, né? Se eu não creio que, que o amor de Deus é todo poderoso, então o que é isso tudo, né? Fantástico. Vamos para. Achou, Vânia? Você quer partilhar alguma coisa? Não, depois, se vocês puderem, vocês assistem, mas ele mostra que no passado a igreja ela falava, porque Jesus é como se ele veio para uma guerra contra o inimigo, entendeu? E para vencer a morte. E Entendi. aqui tem um, mas é tudo em inglês, eu não vou ler para vocês. Bait ele era a isca, A é isca. como se ele fosse Entendi. uma isca. Então, assim, o demônio estava dando Entendi. risada, entendeu? Mas, na verdade, Entendi. com a ressurreição dele, né, a morte, a entrega dele, que ele viveu, e a ressurreição, ele foi o vitorioso Ele em foi tudo, entendeu? derrotado, né? Mas o demônio não sabia. Ele achava que ele que estava ganhando, Ele entendeu? estava vencendo, é. Uhum. Então, se vocês puderem, lá do Rescue Project, é o capítulo 5. 5. Depois vocês assistem. É muito interessante, porque E está em português, né? a gente não vai. Você não faz essa imagem também, entendeu? Quando você pensa. Aí ele mostra tudo isso. Vou assistir Não tá? hoje. Maravilha. A nossa partilha, gente, desse parágrafo. Deus Todo-Poderoso. A Roseli está quietinha aí no fundo, Roseli. Está pensativa, olhando para cima aí. Não, eu vou ler uma coisa para vocês rapidinho aqui, olha. É o livro Leia. 1 Coríntios, Sabedoria Evangélica Revelada pelo Espírito. Entretanto, o que pregamos entre os perfeitos é uma sabedoria, porém não a sabedoria deste mundo e nem a dos grandes deste mundo, que
que são aos olhos daquela desqualificados, Pregamos a sabedoria de Deus, misteriosa e secreta, que Deus predeterminou antes de existir o tempo para a nossa glória. A sabedoria que nenhuma autoridade deste mundo conheceu, pois se a houvesse conhecido, não teria testificado o Senhor da glória. É como está escrito: coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou, que é Isaías 64,4. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Todavia, Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra tudo, mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas que há no homem, senão o Espírito do homem que nele reside? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, que nos dá a conhecer as graças de Deus, nos prodigalizou, e que pregamos numa linguagem que nos foi ensinada pela sabedoria humana, mas pelo Espírito que exprime as coisas espirituais em termos espirituais. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucuras, nem as pode compreender, porque é pelo Espírito que se devem ponderar. O homem espiritual, ao contrário, julga todas as coisas e não é julgado por ninguém. Porque quem conheceu o pensamento do Senhor se abalançará a instruí-lo. Isaías, de novo. Nós, porém, temos o pensamento de Cristo. Eu achei bem profundo isso. E assim, fechou com tudo, né? E o título é Sabedoria Evangélica Revelada pelo Espírito. Né? Coríntios 1, versículo 6. Muito interessante. Para mim, essa partilha. Que legal. Se não é o Espírito Santo nos revelar, nós não estaríamos entendendo nada disso aqui, né? Isso aqui não passaria de letra sem sentido para a gente, né? Se não fosse pela revelação do Espírito Santo. Que interessante que ele fala, né? Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucuras. É aquilo que a gente já está falando aí do potinho do bolinho. Será que é isso? Será que está acontecendo já? Não, que isso, que loucura. Primeiro a gente interpreta como uma loucura. Não, isso não é verdade, né? Tem muitas coisas assim que já aconteceu comigo nisso, dessa forma. E depois eu vi que não era eu pensando, porque não são palavras que a gente costuma usar, e isso é muito interessante, a gente tem que estar muito com atenção nisso, tipo, quando vem uma moção que você falou, né? É diferente. Isso. Alguma coisa atrai a gente. Atrai e nos força, né? A fazer mesmo com vergonha, com tudo aquilo que a gente Ele com a pulga atrás da orelha. Oswaldo, a minha é bem curtinha. Olha, as escamas vão realmente caindo dos meus olhos, o meu coração vai se abrindo mais, ficando mais feliz com os nossos estudos, e essa parte da Santíssima Trindade, da mesma substância em 3 pessoas, é uma coisa maravilhosa e vai, assim, me deixando cada vez sempre mais feliz nesse caminho de fé. Amém. Maravilha. Vânia, Martin, Jair. Eu já falei. Você vai falar alguma coisa? Não, já ficou contestado. Eu já falei, acho que eu penso assim, já falei muito hoje. Eu achei que a Marisa não falou, e eu falei demais. Eu não tenho muito o que acrescentar, não. Não tem muito o que acrescentar. Eu falo. Não tem, né, cara? É muito completo. Muitas das coisas que a gente hoje a gente encara como verdades que nós conhecemos, né? Nós já temos o conhecimento. Quando a gente olha, a gente descobre que ele foi plantado, ele foi semeado em nosso coração
não de uma forma, não através de um livro ou alguma coisa desse tipo, não. Tem o toque, a graça inicial, o que fez nos dar a sabedoria de procurar aprofundar no conhecimento que a gente está tentando fazer agora, ele veio semeado pelo Espírito Santo lá atrás. E e a gente entender isso e aceitar isso é difícil, principalmente o que a Rosélia acabou de... O homem natural, o homem que é ligado à coisa lá fora, ele fala, não, eu tive que ler e estudar para entender isso, e é por meu mérito que... Não, não é pelo seu mérito. Porque você só teve a curiosidade para ir atrás daquilo, porque o Espírito Santo veio e falou assim, ó, anda, que se não fosse pelo dom, né, se não fosse por Deus, pelo Espírito Santo te empurrar, você ia continuar sendo um homem natural, um Ia, homem lá de fora sem prestar ia. atenção É, que as coisas são por Deus. Por isso que todo é isso. mundo, lembra quando a gente falou agora mesmo? Deus dá a ferramenta, até eu falei, Deus dá a ferramenta para todos. É a gente que julga, dar a ferramenta é o Espírito Santo dentro da gente falando, não, você sabe como construir, você já tem o básico. Agora vai. É isso aí. É isso aí. A, a nossa parte. Jair, Rogério? Eu já comentei antes, durante a coisa, não tem mais. Fala. Eu Jair, ficaria, Valdo, com o 271. A onipotência divina, de modo algum, é arbitrária. Em Deus, o poder e a essência, a vontade e a inteligência, a sabedoria e a justiça são uma só e mesma coisa. De sorte que nada pode estar no poder divino que não possa estar na vontade justa de Deus ou em sua inteligência sábia. A perfeição da perfeição. às vezes a gente ouve as pessoas dizer assim, né? Ah, falo muito na justiça de Deus, mas eu fico com a misericórdia, né? Gente, não dá para separar, é uma coisa só, né? É tudo junto, né? A misericórdia vem da justiça de Deus e a justiça é misericordiosa. Não, não existe antagonismo entre essas coisas. É mais ou menos isso que esse parágrafo que você leu diz, né? Não, não, não existe divergência. Né? Nós somos chamados Maravilha, a gente. compreender isso que você falou, Oswaldo. Nós somos chamados a compreender isso que você falou. É isso, isso, isso. Compreender, Não, entender. não tem E Ana, antagonismo. e no ponto em que você disse aí dentro, justamente que não dá para separar a justiça da misericórdia, nossos irmãozinhos, por exemplo, que não creem em purgatório, não entendem o porquê da existência do É, purgatório, o porquê da justiça e é, da misericórdia, que vem dali também. Por isso que eles é. refutam. Yeah. Mas é triste. Mas eles têm outras centelhas da verdade, né? Eles não têm aquela plenitude, né? Mas eles têm algumas, muitas centelhas A da semente verdade. foi plantada, mais cedo ou mais tarde ela pega. Isso é. Vai sim, vai sim. Ó, eu tô com uma visita hoje aqui. Ah, que lindo! Oh, Nossa Senhora de Estate. Amo É, essa imagem. então, na nossa comunidade começou o movimento, né, dela visitar as casas, e aí Sim. eu fui, como diz, Premiada. eleita e a recebi ontem. Então, Que E lindo. tá entrando nas que ela, nossas casas agora, hein? então, estou trazendo ela para que Nossa Senhora possa abençoar, agraciar, Amém. interceder por todos vocês, tá? Amém. E, e assim, nesse grupo nosso também, né, que ela possa ser a que possa ensinar mais para nós sobre o filho dela e toda a Trindade, como nós acabamos de ver, e a gente, assim, a gente é muito pequeno e muito pobre, muito fraco, mas que nele a gente possa ser forte. Yeah. Amém. Amém. Obrigada, Assim Val. seja. A próxima vez que a Rogai gente por se nós, reunir, Santa Mãe de Deus. próxima vez que a gente se reunir, a gente conta, a gente tem testemunhos sobre ela. Próxima vez a gente fala.
Oswaldo, para encerrar com esse testemunho, com essa imagem linda da Vânia, vamos rezar uma Ave Maria? Vamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigada pela aula, bom final de semana a todos. Obrigado Boa missa, pela aula para vocês também. boa missa para todos. Deus Abraço abençoe. grande, gente. Abraço, Roseli. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, Rogério. Tchau, Rogério.